Oi, gente, esse é mais um encontro com a Lê, né? A gente está aqui no Zoom. E como que funciona esse encontro com a Lê? A gente tem um primeiro momento que eu trago conteúdo, e eu falo com vocês, eu trago alguns conteúdos, e no final eu paro a gravação e falo com as mulheres que estão comigo aqui no Zoom. E- Então eu vou começar a falar agora, né, sobre conteúdo. Esse é o primeiro momento. Para quem está chegando aqui na sala, seja muito bem-vinda, Nádia, Isabel, todos vocês sejam muito bem-vindos aqui. E como que funciona esse encontro aqui no Zoom? Eu sempre trago um conteúdo e eu falo para vocês sobre esse conteúdo e no final eu abro para perguntas. Quem está vendo aqui pelo YouTube não vai conseguir fazer perguntas porque as perguntas são exclusivas para quem está comigo lá no Zoom. O tema de hoje é um tema sugerido, né? Geralmente eu trago perguntas que vocês fazem, geralmente eu trago comentários, geralmente eu trago alguma pessoa que me falou sobre esse determinado tema. E o tema de hoje é: meu marido teve um filho fora do casamento. E agora? Então, Ale, mas o meu marido não teve um filho fora do casamento. Esse tema é para mim? Sim. Porque sempre que a gente fala sobre a traição, sempre que eu trago um tema, sempre que eu trago uma dúvida, eu não fico só nesse lugar. Eu trago algumas coisas a mais que vai te ajudar. Então, às vezes, seu marido não teve um filho fora do casamento, mas algumas coisas que eu vou falar pode aplicar no seu casamento. Ou, se você é separada, vai poder aplicar em outras relações. Então, aprender é sempre bom, né? Então, mesmo que não seja seu caso, vale a pena você assistir a aula. Para quem está assistindo a gravação aqui no YouTube, escreve aqui embaixo. Estou assistindo a gravação ali para eu saber. E se você que está assistindo a gravação no YouTube quer participar dos encontros comigo semanalmente no Zoom, clica no link aqui na descrição desse vídeo e vem para a gente poder se encontrar, né? É só você clicar no link e fazer suas inscrições, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é, antes de qualquer coisa, tá, gente? Isso aqui é muito importante. É que se o arrependimento dele, ele é real ou é um arrependimento só de fala. Tem que lembrar que agora tem um filho fora do casamento. Esse arrependimento dele é um arrependimento de quem de fato está arrependido e tem demonstrado isso, ou é só um arrependimento de, quem sabe um dia de fato eu vou me arrepender. Ale, mas é porque eu não tenho como provar. Gente, a mulher ela tem uma coisa chamada sexto sentido. Então, quando você olha para o seu marido, você sabe que ele está mentindo. Quando você olha para ele, conversa com ele, você percebe que tem uma coisa estranha. É ou não é? Muitas mulheres falam assim, Ale, eu desconfiava durante muito tempo, mas eu não tinha certeza. Durante a desconfiança, você sabia que tinha uma coisa errada. Você talvez não conseguisse provar. Então, antes de qualquer coisa em relação a uma criança fora do casamento, é muito importante que vocês lembrem de averiguar que esse arrependimento é de fato um arrependimento. Porque agora é uma situação muito delicada. Você foi traída e existe um fruto dessa traição. Então, eu diria que de todas as histórias, né, de traição, para mim, quando tem uma criança, é muito desafiador, porque agora você vai ter que entender como que vai ficar essa relação dele com a mãe da criança. Essa relação com a mãe da criança, ela de fato acabou, e agora vai ser um pai e uma mãe que vão olhar para uma criança, não um namorado, não um relacionamento homem-mulher, mas agora é um pai que vai olhar para essa criança e a mãe dessa criança. E como era essa mulher? Essa mulher é alguém que ela vai fazer de tudo para destruir o seu casamento, vai aproveitar essa criança para isso. Então, quando a gente fala de um relacionamento onde foi traído e fora tem uma criança, eu vou ter que colocar muitas coisas na balança, eu vou ter que pesar muito tudo isso para analisar o que é melhor para mim. E quando eu falo sobre vencer a dor da traição, eu gosto de falar o seguinte, e isso é bom vocês anotarem, tá? Que eu tenho que ser egoísta. Eu tenho que pensar em mim. Mas todo mundo vai falar que absurdo, como é que você fez isso? Porque agora ele precisava de você. Você precisa ser egoísta e olhar para você. Por isso que eu sempre falo, ó, vença a dor da traição para depois tomar a sua decisão. Então eu vou vencer essa dor para eu tomar uma decisão não baseada na minha ferida, mas na cura. Então eu estou bem, eu curei a minha dor.
Agora eu vou decidir se ele vai receber ou não a oportunidade de estar comigo. Não é o contrário. Ah, eu vou dar oportunidade para ele, ficar com ele, e aí eu penso na minha dor. De jeito nenhum, eu tenho que curar o meu emocional. Porque senão, minha querida, vai ser uma pessoa ferida, engolindo dores e continuando nessa mesma situação. E se ele não mudou? Então, por isso que é tão importante eu vencer a dor da traição. E quando eu for colocar tudo na balança, eu vou ter que pensar, como que ficou essa relação com essa mulher? Porque agora é uma criança que minimamente eles vão ficar envolvidos aí até os 18 anos, essa criança, né? E ele vai pagar pensão, ele vai ver a criança que está doente, ele vai ter que, essa mulher ligar para ele sobre a criança. Então, tudo isso aqui é importante você pensar. Ale, eu preciso continuar casada? Não. Eu sou obrigada a me separar? Não. Você não é obrigada nem a continuar casada e nem a se separar. O que você precisa fazer é tomar sua decisão por você. É você que vai ter que analisar o que é melhor para mim. E lá no meu método, né, no método Florescer, eu trago muito isso para minhas alunas. Gente, é você que decide. Porque se você deixar o outro decidir por você, de certa forma é uma traição também. Alguém está decidindo a minha vida. Alguém está impondo algo que eu devo fazer. Aí você precisa pensar o seguinte: esse homem que te traiu e teve um filho fora do casamento, ele assumiu a responsabilidade? Ou ele é um menino mimado que chegou, olha, eu estava com a mulher e aí ela engravidou de mim, porque ela não se cuidou, porque ela. Ele está mostrando aqui que ele não tem maturidade para assumir o erro dele. Quem é esse homem que está com você? É um homem que vai dizer assim, ó, eu fiz uma besteira, eu fui doido, doido o suficiente para engravidar uma mulher fora de casa. Eu fui irresponsável, porque eu fiquei com outra mulher sem prevenção. Eu fui um homem imaturo. Eu errei. Você pode me perdoar? Porque eu vou consertar os erros. Isso aqui é uma postura de quem está arrependido. Isso aqui é uma postura de quem minimamente quer amadurecer. Isso aqui é uma postura minimamente de quem assume responsabilidade. É isso aqui que você tem que buscar. Se o seu marido chegou com esse mimimi, ai, que a moça me enganou, disse que tomava remédio, mas aí ela não tomava. Muito cuidado. Senta com esse homem e fala assim, ó, deixa de ser menino e vira homem. Você é que tinha que assumir esse risco. Eu quero que você pense também, quando se fala de um filho fora do casamento, se existe transparência na relação com a mãe da criança. Então, é assim, amor, estou indo no hospital, eu, fulaninha, o nosso filho, e sei lá, a minha prima, a minha mãe, a minha irmã, porque o nosso filho lá ficou doente. Isso aqui é transparência. Meu bem, eu vou ter que fazer um Pix de R$ 100 para a mulher, porque a criança está doente. E eu preciso mandar um dinheiro para comprar um remédio. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Esse final de semana eu vou levar o filho lá para fulaninha, para casa da minha mãe, porque a fulaninha tem que viajar. Isso é transparência, gente. Porque se ele fica fazendo coisas escondidas, mandando dinheiro escondido, saindo com o filho escondido, levando o filho para casa da mãe dele escondido, fazendo coisas escondido, de certa forma é uma traição. Mesmo que ele não esteja mais com a mãe da criança, ainda é uma traição. Traição é tudo aquilo que quebra o vínculo entre o homem e a mulher. Então, se ele tem essa atitude de fazer coisas escondidas, você percebe que ele está quebrando o vínculo? Ele está mentindo. Isso é quebrar um vínculo. E aí eu gosto muito de uma frase, eu quero que vocês anotem aí. A frase é o seguinte: um abismo chama outro abismo. Então, se ele começa a mentir com pequenas coisas, levando o filho para casa da mãe dele, mandando dinheiro sem contar para você, fazendo coisas escondido, um abismo chama outro abismo. Ah, mas eu estava fazendo isso escondido de você para você não se aborrecer. Então, aqui, ó, puxa uma setinha aí e anota bem, bem grandão. Coloca assim, ó.
Uma das coisas que você tem que conversar com esse marido que te traiu é: seja sincero comigo, independente do meu aborrecimento. Eu prefiro a sinceridade, eu prefiro me aborrecer pela sinceridade do que me sentir traída novamente. Isso tem que ser dito para os homens, principalmente quando ele diz arrependido. Então, quando ele se diz arrependido, você vai deixar bem claro, amor, você está dizendo que está arrependido, né? Opa, vamos tentar. Ok. Você quer fazer diferente, tá? Então, me aborreça, mas não me traia de novo. Pode falar coisas que eu não vou gostar de ouvir, mas eu prefiro me sentir aborrecida do que me sentir traída de novo. Então, quando ele veio com esse papinho, mas eu levei para minha mãe e não disse nada para você, porque você ia se aborrecer. Eu mandei R$ 100 para comprar o remédio e eu não toquei no assunto, porque você não ia gostar. Aí você vai dizer isso muito claro para ele. Eu prefiro me aborrecer do que me sentir traída. Então, é muito importante que vocês tenham essa transparência na relação com a mãe da criança, em relação à criança, em relação a tudo que ele está fazendo. Mas é porque então agora você vai vigiar ele? Não é sobre vigiar. É sobre uma situação que tem que ficar muito clara. Quanto você está mandando para ela? Que história é essa que vocês estão conversando escondido? Por quê? Não precisa. Se você aceitou que ele te traiu e teve uma criança fora do casamento, essa criança vai fazer parte do relacionamento de vocês. Mesmo que você não aceite dentro da sua casa, está no seu direito, mas vai fazer parte. Outra coisa é que tem que existir limites claros. Gente, nada do seu marido ter tido filho fora do casamento e agora, no final de semana, você passa o final de semana olhando o filho dos outros. Eu já vi uma história assim, que o marido queria trazer a criança para ficar todo sábado e todo domingo na casa dessa, era até uma aluna minha, na casa dessa minha aluna, porque ele queria ter contato com o filho. E a minha aluna falou: eu não quero isso. Eu não quero uma criança na minha casa. O nosso filho já tem 17 para 18 anos. Eu não quero uma criança rondando aí na minha casa. Então ela botou um limite muito claro. Eu não quero essa criança aqui todo final de semana. E aí o marido ficou aborrecido. Essa foi uma das poucas alunas que acabou se separando, porque ela entendeu que não dava para continuar porque ele quis impor a criança dentro de casa, ele queria que a mulher fosse lá, a ex-amante, ele queria um monte de coisa que ela simplesmente não quis. Então, existem limites claros aqui, tem que ter um limite. E esse limite, claro, ele tem que ser dentro da sua casa, então eu não aceito isso, isso, isso e isso. Você tem que dizer, deixar claro isso, e os limites, claro, tem que ser com a mãe da criança. Querida, não fica me ligando do nada, de madrugada, só porque você acordou e achou que a criança não estava bem. Querida, não fica me pedindo dinheiro toda semana, porque eu não sou um caixa forte para ter dinheiro toda semana. Eu vou te dar uma pensão tal. Olha, moça, não fica perturbando a minha mulher. Então, ele vai ter que pôr limite para essa mulher também. Limites claros, gente, tem que acontecer. É muito importante isso. E aqui eu gostaria que vocês botassem dentro de uma aspas, né? Um parênteses que é muito interessante. Você foi traída. Então não é você que tem que pisar em ovos, tomando muito cuidado para o seu marido não ficar aborrecidinho porque você está chateada com algo. Muitas mulheres me procuram e falam assim, Ale, eu queria tanto entrar no seu método, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falo, pega o cartão do seu marido. Não, ele não pode nem sonhar que eu quero entrar no seu método. Por quê que ele não pode? Não, porque ele já me pediu desculpa e aí ele acha ruim eu ficar assistindo o vídeo. Então, vou fazer um alerta aqui para todas as mulheres que estão assistindo, tanto aqui comigo no Zoom, como no YouTube. Quem deve é ele. Quem te traiu foi o seu marido. Não é você que traiu ele. Então, quem tem que pisar em ovos, cheio de milindre, e com muito cuidado, que pode ser que ache ruim, é ele. Então, você vai dizer para ele assim: ó, eu quero sim fazer o método da lei, eu quero sim fazer tal coisa, eu quero sim assistir vídeos, porque aqui, ó, são limites claros. Meu querido, você me traiu, eu estou procurando ajuda. Então, eu estou abrindo essa parênteses, né? A gente pode fechar agora essa aspas aqui, parênteses, aspas,
Porque muitas mulheres, elas entenderam o contrário, que elas foram traídas e agora elas têm que tomar muito cuidado que é para não ficar aborrecida e não ir embora. Não é sobre isso. Vencer a dor da traição é entender que você é tão, tão importante que se esse marido não tomar cuidado, não tomar atento, não virar um homem de verdade, é ele que vai te perder. Não é o contrário. A grande maioria, nossa, e eu fiz isso também, é a seguinte: eu tenho que ser uma mulher boa, bonita, arrumada, simpática, sorridente, porque senão eu vou perder meu marido. Não. Você tem que ser uma mulher que se ama, que se cuida, que entendeu o seu valor próprio e ele precisa tomar cuidado para não perder você. É claro que aqui a gente vai buscar um crescimento pessoal, né? Eu vou ser uma mulher melhor. Ótimo. Mas não porque eu vou ter muito medo dele me perder. Desculpa. Não porque eu vou ter muito medo de perder ele. Ele não é uma coisa. Então, mulheres que foram traídas, vocês não têm que estar pisando em ovos com medo do seu marido ficar aborrecido porque você está assistindo um vídeo como esse. Eu quero que você coloque também aí algo muito importante quando a gente pensa no filho fora do casamento. É se ele consegue ser pai dessa criança, sem se envolver com essa mulher. Então, ele é o pai da criança, ele entendeu. Eu fiz uma loucura, a minha amante engravidou, minha ex-amante engravidou, eu quero pagar a pensão, eu quero olhar para essa criança, mas eu não quero ter nada com essa mulher. Por isso que eu digo que quando tem uma criança fora do casamento, é um desafio muito grande. E aí aqui vocês têm que deixar muito, muito alinhado. Como é que vai ser essas visitas? Ela vai trazer a criança aqui na porta da minha casa, ou vai ser na casa da sua mãe, ou vai ser em algum lugar? Como que vocês vão ter contato sobre essa criança? Sabe? Como que vai ser essa mulher? Então aqui tem que ter limite, tem que ter um alinhamento muito claro. Ok, eu vou aceitar essa criança fora do casamento. Mas como que vai ser? E não tem que ter medo de conversar, gente. É muito importante que você diga o que você sente, que você diga o que está te incomodando. É muito importante que você verbalize as suas dúvidas e inquietações. Ah, Lê, mas você não me conhece. Você não conhece aqui em casa. O meu marido ele é uma grosseria total. Não dá para falar nada com ele. Aí eu te pergunto, realmente é com esse homem que você quer continuar? E olha que eu sou a favor de restaurar o casamento. Mas vocês, mulheres, não podem ter esse medo de conversar, de falar o que pensam. Vocês precisam estar junto com esse homem porque tem um porquê. Eu quero continuar com ele. Não porque eu não posso abrir minha boca. Há uma outra coisa que eu quero que você analise, principalmente quando eu tenho um filho fora do casamento, é se ele respeita o seu processo. Então, no caso que eu contei para vocês, a minha aluna, né, o ex-marido dela não estava respeitando o processo. Ele virou para ela e falou: vamos trazer a criança aqui para casa, eu quero ele todo sábado e todo domingo. Ela falou: não, eu não tenho condições de ver essa criança porque eu estou muito ferida, muito magoada. Aí ele virou e falou: o problema é seu, eu quero a criança aqui. E aí, nesse desenrolar, ela acabou realmente separando dele. Então, você precisa analisar: ele tá respeitando o meu processo? Ele está entendendo que eu ainda estou sofrendo? Ele está entendendo que trazer essa criança para dentro da nossa casa me magoa? Tudo isso, gente, é coisas que você precisa analisar para saber o quanto esse homem está arrependido ou não de ter extraído. O quanto esse homem vai estar disposto a pagar o preço de ser pai de uma criança fora do casamento e, mesmo assim, se manter te respeitando. Uma outra coisa que eu quero que você analise também é se você percebe mudanças nele de verdade. Então, como que é isso? Ah, ele me traiu e ele disse que mudou. Ele me traiu e ele disse que está arrependido. Mas o celular dele vive trancado ali. Eu não posso chegar perto do celular dele. Opa, para. Vá, papá. Que mudança é essa? Você não pode pegar no celular dele. Ale, ele disse que está arrependido, mas ele vive mentindo para mim. Pequenas mentirinhas. Ele vai para casa do amigo e diz que está na casa da mãe. Opa, eu ligaria o sinal vermelho aqui. Um alerta gigante. Que arrependimento é esse?
Eu estou dizendo que estou arrependida, mas eu não mudei a minha conduta. Então, anota bem grandão aí, ó. Mudança é igual a mudança de conduta. Arrependimento é igual a mudança de conduta. Eu só estou verdadeiramente arrependida se eu mudar a minha conduta. Então, eu sou alguém que eu tenho o hábito de roubar as coisas dos outros, né? Então, vamos dizer que eu pego essa tampinha aqui escondida. Eu vou lá, me confesso, me arrependo, me encontro com Deus, sei lá, e tenho um arrependimento. Se no outro dia eu pegar essa tampinha de novo, escondido de alguém, eu estou demonstrando que o meu arrependimento foi só uma fala, não é real. Então, se eu estou com um marido que se diz arrependido, eu preciso ter alguns critérios. Celular desbloqueado, conversas transparentes na minha frente, sinceridade acima de tudo, né? Seja muito sincero. Nada escondido de você, dinheiro, conta bancária, nada disso é escondido, é tudo muito transparente, porque senão fica difícil de eu perceber essa mudança, fica difícil de eu acreditar que você está arrependido. Ah, Lê, mas é porque é o seguinte, meu marido se diz arrependido, mas ele falou que não quer eu vigiando o celular dele, não. Tanto é que o celular dele é bloqueado. Aí você vai sentar com ele e falar assim, meu filho, existe uma coisa, você me traiu. Então, você é que tem que se virar nos 30 para adquirir a minha confiança novamente. É você que vai ter que me provar que eu posso te perdoar. É simples assim. Então, o celular dele é escondido, a conta bancária é escondido, os amigos você não sabe quem são. Negativo. Ele vai estar só demonstrando que essa mudança dele é uma mudança só de fala, não é uma mudança real. Então, anota aí também, ó, buscar analisar se a mudança é real. Essa mudança ela tem que ser real, gente, concreta. Tem muitas mulheres que falam assim, eu estou 5 anos sendo traída. Ele me trai, pede perdão, aí ele trai de novo. Aí ele me trai, pede perdão e trai de novo. Aí ele me trai, pede perdão e trai de novo. Aí eu falo para ela assim, mas por que você não se impôs? Então, querido, é a segunda vez que você me trai. Não precisa ter a terceira. Se você me trair de novo, é rua da minha casa. E qual é o melhor momento para ter esse tipo de conversa? Quando ele chega dizendo que está arrependido. Quando ele diz que está arrependido e fala assim, eu queria te pedir perdão porque eu errei, o que eu fiz é horrível. É nesse momento aqui que você tem que jogar suas emoções dentro de uma gavetinha, guardar e usar sua razão. E aí eu gosto muito de falar isso para minhas alunas, né, do método Florescer. Pega um papel e anota. Eu vou te perdoar. Aí você vai anotar. Celular desbloqueado na minha mão. Conta bancária que eu possa ver o que você está fazendo com o nosso dinheiro. Não, Ale, mas é porque eu não trabalho, só ele trabalha. Você trabalha dentro de casa. E se ele tem um salário, é o salário da família. Então, quando ele vier arrependido, é a hora de você colocar os seus termos. E a partir daqui, ele tem que seguir a cartilhazinha, o beabá, o combinado com você. Porque vamos pensar, se eu errei, se eu fiz algo que não foi legal, e eu quero, né, redimir o meu erro, sou eu que tenho que me virar, gente. Sou eu que tenho que fazer tudo para demonstrar que, de fato, eu estou arrependida. E quando tem uma criança fora do casamento, que é o nosso tema de hoje, é muito importante lembrar que ele vai ter que ser mais transparente ainda. Que ele realmente vai ter que deixar o celular aqui liberado para você olhar, para você entender o que ele está fazendo com essa mulher, o que eles estão conversando. Uma outra coisa que eu quero que você pense é que se ele tem estado aberto para conversar com você sobre o que ele fez de errado. Como que esse está aberto? É você dizer para ele assim, quando você faz tal coisa, me lembra que você estava me traindo. Em vez de ele falar assim, lá vem com frescura, de novo essa história, é se ele vai sentar e vai dizer assim, então vamos resolver isso? Vamos conversar? Vamos ver
como a gente pode transformar tudo isso? Esse homem arrependido, de fato, ele tem que ter esse impulso de demonstrar que ele mudou. E esse homem arrependido, com o filho fora do casamento, ele vai ter que fazer duas vezes mais. Primeiro, ele vai ter que ser transparente com você, e segundo, ele vai ter que deixar muito claro que a mãe do filho dele fora do casamento é só a mãe do filho dele. Não tem nada a ver com você. Então é importante que você pense um homem que assumiu a responsabilidade, é importante que você lembre do homem que tem a transparência, é importante que você lembre de colocar limites muito claros sobre essa relação. É importante que você faça alguns exames, eu recomendo isso, porque se ele engravidou outra fora do casamento, tem toda uma questão, né, de saúde, que é muito importante. Antes que algumas pessoas venham aqui, hater, no meu vídeo, falar, você não está preocupada com doenças transmissíveis, né? O que eu posso dizer é que cada uma aqui tem que olhar para si nesse ponto. E o fato dele ter engravidado uma mulher fora do casamento não quer dizer que com as outras que ele teve alguma questão, ou outros homens que tiveram, ele também não se preveniu. Não é porque uma engravidou que ele quer dizer que ele sempre se preveniu, né? Então é muito importante que a mulher, quando descubra que teve a traição, que ela olhe para ela, que ela faça todos os exames todos os anos. Isso aqui é o básico, você olhar para a sua saúde. E quando eu falo, né, para encerrar esse assunto aqui sobre a criança, quando eu falo de um filho fora do casamento, eu preciso lembrar que esse meu processo de cura, ele começa dentro de mim, então eu curo o meu emocional, e que é um período aí de pelo menos os próximos 7, 8 anos, que é a primeira fase, né, da criança ali, eu vou ter que ter muita maturidade. Depois, quando a criança fica maiorzinha, seus 9, 10, 11 anos, a coisa tende a ficar melhor, a ficar mais tranquila. Mas os primeiros anos, todo mundo que é mãe sabe, a criança adoece, a criança passa mal, a criança tem alergia, a criança quebra braço, enfim. Então é muito importante que você tenha maturidade para isso. E Ale, eu tenho um filho dentro do meu casamento. E o meu marido teve um filho fora do casamento. O que eu faço com os meus filhos? O que eu te recomendo? Seja o mais transparente possível. Chama esse marido, senta com seus filhos e fala: ó, a gente tem uma coisa para te dizer. E ele, não você, ele vai dizer: eu fiz uma loucura, eu traí a sua mãe, não é sobre vocês, e vem uma criança fora do casamento. Não esconda dos seus filhos. Não vive uma história paralela com a criança sem os filhos saber, porque quando esses filhos seus souberem que tem um irmão fora do casamento, você vai ter problemas também com seus filhos. Então, sejam transparentes. Ale, mas o meu filho tem 5 anos de idade. Filho, tem um irmãozinho seu. E aí, quando ele ficar maior, você explica toda a história. Mas se eu tivesse passado por isso, meus filhos seriam as primeiras pessoas a saber. Porque uma hora eles vão descobrir. E corre um grande risco dos filhos acharem que minha mãe e meu pai mentiu para mim. Então, a base deles, que é mãe e pai, ela pode ser arrancada do pé dos filhos de vocês. Então, é muito interessante que vocês sejam transparentes com os filhos de vocês. Deixa muito claro, o problema é entre marido e mulher. O seu pai e sua mãe estão aqui. O seu pai e sua mãe continuam olhando para vocês. Mas, agora tem uma criança de fora. Ah, mãe, mas você vai continuar com meu pai, mesmo ele ter te traído? Aí você vai dizer, o meu esposo e eu é problema meu e do meu esposo. O seu pai e sua mãe continuam sendo seu pai e sua mãe. Lembre-se disso, de colocar cada coisa no lugar certo. Então, quem traiu não foi o seu pai. Quem me traiu foi o meu esposo. Os filhos vão entender perfeitamente se você falar isso. O seu pai não te traiu, não precisa ficar com raiva do seu pai. Eu, esposa, é que tenho que decidir o que fazer com o meu marido. Porque muitas vezes a gente vira um bolo, né? Aí coloca os filhos no meio, os filhos contra o pai contra a mãe, e vira uma confusão. Tenta separar isso na sua cabeça. Quem te traiu foi o seu marido, não é o pai dos seus filhos. E sim, se você tem filhos e o seu marido engravidou uma mulher fora de casa,
eu recomendo que os seus filhos saibam disso e seja tudo muito bem conversado, porque não tem verdade que fique escondida. Uma hora alguém vai comentar, uma hora eles vão pegar uma conversa, uma hora eles vão ouvir alguém falando alguma coisa, uma hora eles vão ouvir vocês dois discutindo por causa da criança, e vai ficar muito chato para você, seu filho, sua filha, acreditar que você está mentindo para eles. Então, esse aqui era mais ou menos o que eu queria trazer sobre esse tema, né? O tema de hoje é: meu marido teve um filho fora do casamento e agora? E lembra disso, você não precisa se separar porque ele teve um filho fora do casamento. E você também não é obrigada a continuar casada, mesmo com esse filho fora do casamento. O que você precisa, e é o que eu recomendo a todas as minhas alunas e quem assiste os meus vídeos, é curar de dentro para fora para tomar a sua decisão, independente de ter uma criança ou não. Então, agora eu vou parar aqui a gravação. Você que está comigo no YouTube, que chegou até aqui, lembra de clicar aqui na descrição do vídeo, se inscrever para ir comigo lá no nosso encontro no Zoom, porque agora eu vou encerrar o vídeo e eu vou continuar com as mulheres que estão lá no Zoom comigo e elas vão fazer perguntas e eu vou conseguir falar com elas. Então, se você tem interesse em também falar comigo, clica aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição e eu te vejo lá no Zoom. Um beijo, fica com Deus e comenta aqui o que você achou desse vídeo.